Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui hoje com o candidato a prefeito Fufa Azevedo, no sindicato aqui. Nós estamos com uma proposta de fazer uma entrevista para elucidar, para instruir o nosso servidor público municipal nas decisões do pleito que está presente aí para nós aí agora desse ano 2024. A gente fez uma seleção, recebemos uma seleção de perguntas dos nossos associados, nossos sócios, e nós vamos entrevistar, conversar com o senhor nessa tarde, bem tranquilo para fazer com o senhor. Primeiramente, agradecemos a sua presença aí, de antemão, agradecendo mesmo de coração a presença de cada momento que a gente está presente aqui. Obrigado, eu que agradeço, Wilson, a ti, a toda a direção do sindicato, a oportunidade de a gente poder falar um pouco sobre a relação que queremos ter com os servidores e servidoras do nosso município. Então, Fufa, vou me tratar como Fufa. O setor público acumula nos últimos anos mais de 15% de perda salarial. Qual a sua proposta para esse aumento atrasado, reaver essa proporção aí? Em primeiro lugar, Novo Hamburgo é um dos únicos municípios em toda a nossa região que permanece com perda salarial nesse período aqui da pandemia. Eu tenho conversado com alguns servidores e servidoras que me falam que os municípios da região, por via de regra, tiveram alguma recuperação, alguma recomposição dessa perda. Nós vamos trabalhar em 2025, se vencermos a eleição, nós estaremos executando o orçamento do atual governo. Então nós temos muito pouco a fazer em relação a isso para 2025, porque não é um orçamento que nós escolhemos, né? Se tiver algo que possamos fazer, faremos, porque nós acreditamos, eu disse, inclusive no último debate, eu não sou da turma que defende Estado mínimo. Eu defendo um Estado mais eficiente do que ele é, porque ele precisa ser, mas eu defendo um Estado que dê conta de cuidar das pessoas e de cuidar da cidade. E para isso nós precisamos de servidores e servidoras públicas valorizados, bem remunerados, e infelizmente não é a mesma política que eu vejo, né, em todos os lugares. Nós não defendemos o Estado mínimo, defendemos um Estado forte. Então, assim, 2025 nós executamos o orçamento do governo anterior, 2026, 27 e 28 nós vamos trabalhar para fazer a recuperação sim, a recomposição sim dessas perdas, né? A gente tem que deixar bem claro, né, para a população que não seja servidora pública que está nos ouvindo. Nós estamos falando de inflação, né? Nós estamos falando de recuperar a mesma coisa, nós não estamos falando ainda em aumento de salário, não. Estamos falando só em recuperação daquilo que os servidores perderam de poder de compra na sua renda. Certo. Qual a sua proposta para o suposto déficit da Previdência, Ipazem? Olha, para ter resposta para isso, tu pode me dar aula sobre esse assunto certamente, né? Também tenho conversado sobre isso com muitos servidores e servidoras. Nós precisamos de uma auditoria externa para ter clareza do que é que está acontecendo, né? Nós precisamos ter clareza sobre os números. Não adianta a gente discutir algo que tem 2, 3, 4 números diferentes para a mesma conta. Agora, hoje, Novo Hamburgo tem exatamente 40,80% de comprometimento da receita, do orçamento, com pessoal. O limite na lei é 53%, ou seja, nós estamos longe de bater no teto. Mas o que é importante aqui? Importante é a gente saber que nos últimos anos, 2022, Novo Hamburgo tinha 45,44% de comprometimento com pessoal na folha de pagamento, no orçamento do município. Em 2023, baixou de 45,5% para 41%. Em 2024, baixou, portanto, para 40,8%. Isso significa que o serviço público está sendo enfraquecido na cidade. Tanto a massa salarial, né, a capacidade de compra do salário, quanto a quantidade de servidores e servidoras vem diminuindo, porque não estão sendo chamados tantos quantos estão saindo, por vários motivos. Nós podemos discutir isso aqui, né, se tu quiser. Então, assim, voltar a chamar servidores
aumentar a capacidade de trabalho da prefeitura, tanto a professores, a guardas municipais, a servidores da área da saúde, né? É fortalecer também o Instituto de Previdência, né? Quanto mais gente trabalhando e contribuindo, mais forte fica o nosso Instituto de Previdência. Então essa é uma das receitas possíveis de dizer agora, antes de termos uma auditoria, para compreender de quem é a culpa, qual é o tamanho do buraco. Com relação aos valores que o município deve repassar ao EPASEM, parcelamentos atrasados, como fica essa situação? Duas coisas sobre isso bem claras. Uma, nós vamos pagar em dia. Custe o que custar, eu não quero ser, depois de 4 anos, responsável por piorar essa situação. Então, a primeira coisa, nós vamos pagar em dia, custe o que custar. Em segundo lugar, a resposta é parecida com a pergunta anterior. Nós precisamos da auditoria. Precisamos da auditoria e vamos discutir de forma transparente, democrática, com toda a categoria, com todos os envolvidos nesse problema, qual é a melhor solução. Nós precisamos de uma solução definitiva. Nós não podemos ficar todo ano um reparcelamento, todo ano um refinanciamento, todo ano uma briga, uma discussão. Precisamos de uma solução de longo prazo para isso, que a prefeitura seja capaz de dar conta, mas enquanto isso precisamos, obviamente, parar de piorar a situação, que é pagar em dia. Certo. Quanto à frota da prefeitura, há muitas reclamações dos veículos, viaturas em péssimas condições. Há uma proposta para isso e haverá também novos concursos para motoristas da prefeitura? Sim, já ouvi falar sobre esse problema dos motoristas, né? Se não me engano, tem havido terceirização. Nós precisamos fazer as contas, né? Ver se essa terceirização de fato beneficia o município. Tu sabe bem, Wilson, que a gente tem assuntos que a gente precisa olhar o contrato, entender qual é a conta que está sendo feita para poder tomar uma decisão. Esse é um assunto muito específico, né? Agora, é uma tradição do meu partido acreditar em defender o funcionalismo público. É uma tradição nossa. Eventualmente, né, algumas pessoas do meu partido podem tomar decisões equivocadas, como já aconteceu aqui em Novo Hamburgo, uma revisão do plano de carreira dos professores que hoje está gerando sérios problemas. Foi exagerada a dose, né? Precisava haver uma revisão na época? Precisava, mas não precisava ser daquele tamanho, né? Hoje a gente tem uma rotatividade de professores gigantesco, o salário dos professores e professoras aqui na cidade não acompanham os salários na região e nós estamos perdendo professores. Então, complementando a tua questão, né, nós sim, a ideia é fazer concurso, né, eu não acho, a princípio, que seja uma melhor solução ficar terceirizando tudo no serviço público. Hoje se está se terceirizando a saúde, terceirizando a educação, terceirizando os motoristas, daqui a pouco não precisa mais prefeitura, se continuar desse jeito, né? Além do grave problema que isso gera para o nosso Instituto de Previdência, né? Grave problema. Então, por todos esses motivos, sim, vamos fazer concurso para motoristas. E a frota, né? Aí precisamos fazer uma avaliação, né? Ver qual vai ser a nossa capacidade, quais são os programas que estejam disponíveis no governo federal, que é o principal lugar para se buscar recursos para qualquer área, né? Muitas vezes tem a possibilidade de se melhorar frotas na saúde, frotas para educação, para assistência social, através de programas do governo federal, e nós vamos estar muito atentos a isso. A primeira coisa que nós vamos fazer vencendo as eleições, Wilson, é dobrar o tamanho do setor de projetos da prefeitura. Esse precisa ser o setor mais potente do nosso governo, porque cada projeto aprovado a gente traz 2 milhões, 3 milhões, 1,5 milhão, 5 milhões, 10 milhões para a cidade. Portanto, reforçar a equipe nesse setor é muito barato, se paga. Certo. Com relação à Guarda Municipal, qual a sua proposta para o plano de carreira da Guarda, código de conduta e também o aumento do risco de vida dos guardas municipais de Novo Hamburgo? Bom, de um modo geral, tá? O que nós vamos fazer? Se governarmos a cidade, uma marca nossa será a democracia. Nós trataremos o funcionalismo público com respeito e de forma democrática. Na prática, o que isso significa? Nós vamos ter um grupo permanente, nós não vamos só reunir para discutir o reajuste do salário ou um problema específico. Mensalmente,
o governo vai se reunir com todas as representações das servidoras e servidores públicos para discutir todos os problemas e todas as questões e estudar como a gente avança. Eu acho que a relação, ela tradicionalmente entre servidores e governo, ela é de muita distância, de muita frieza, de muito atrito. Com nós não vai ser dessa forma. Não importa o quanto a gente discorde, nós vamos continuar conversando. Mas eu acho que todos nós temos muito mais em comum que nos une do que coisas que nos afastam. Então, aposto que, em primeiro lugar, constituir esse grupo permanente de discussão para resolver, por exemplo, essas questões que tu traz, mas também as que tu trouxe na pergunta anterior, como é que a gente trata a frota, qual é o tamanho do problema, o que é prioridade e o que não é. Disso tudo o funcionalismo tem que participar, né? O funcionalismo eu não tenho aquela visão que eu acho que ela ainda é a mais usada, mas ela para mim não vale, de que um prefeito que se elege, ele vira o dono da prefeitura, ou ele vira o senhor da razão e passa a saber tudo no outro dia. Eu não acredito nisso, eu acho que isso é uma receita infantil e nós precisamos governar a cidade juntos, né? Então nós vamos fazer dessa forma com muita transparência. O plano de carreira da Guarda Municipal eu sei que é amplamente debatido, conheço, né, uma boa parte das demandas com relação ao risco de vida, com relação ao... Primeiro a gente fazer a reposição, né, que vai atingir todos os servidores, no caso específico da Guarda atinge ao salário e atinge também ao risco de vida, né? Eu acho que temos que avançar no risco de vida, que hoje é 50%, e nós temos, por exemplo, São Leopoldo, né, que já é 100%, então é claro que precisamos avançar nesse sentido, mas efetivamente nós precisamos conhecer os números. Tu sabe que tudo que a gente pensa daqui, que lugar eu estou neste momento? Eu estou no lugar de candidato em campanha eleitoral. Eu não estou na prefeitura com o secretário da Fazenda sentado ali, com o secretário de Planejamento sentado lá, com todos os números reais à minha disposição, né? Então tem coisas que a gente não pode sair igual uns boca de sacola, ficam aí na campanha eleitoral prometendo tudo, dizendo que vão resolver tudo, depois não vão fazer nada porque não sabem o que estão falando, né? Eu não quero avançar nesse sentido. Certo. A Corredoria da Guarda não segue a Lei 13.022 de 2014. Então procede o seguinte, não há penalidade para o guarda, será investigado pela Corredoria da Guarda, que hoje existe, e sendo finalizada, ela é encaminhada novamente para a prefeitura. Então, existem 2 procedimentos. Qual é a sua posição quanto a isso? Eu acho que o servidor público, ele não pode trabalhar com medo, né? Com medo de sofrer, por exemplo, um PAD toda hora, né? Acho que nós temos que imediatamente seguir. Parece que tem um grupo de trabalho da Guarda trabalhando neste modelo da corregedoria, certo? Eu acho que nós temos que acolher esse acúmulo desse grupo de trabalho, colocar em sintonia com a PGM, com o que mais for necessário dentro da estrutura da prefeitura e fazer essa reformulação, sem pensar muito no assunto. Acho que já tem um caminho andado aí, acho que vocês, guardas, né, estão fazendo já esse caminho, nós temos que acolher. Certo. Quanto aos professores agora, a hora atividade deles é um problema para eles, né? Sim. E o plano de carreira dos professores. 2 questões muito importantes para os nossos professores hoje. Sim, sim. Bom, tenho de fato conversado com muitos professores. A coordenadora geral da minha campanha, a professora Simone, que está sentada aqui ao nosso lado, né, é uma professora aposentada do município. Tu imagina, né, o que ela faria comigo se eu não tivesse em sintonia com os problemas da nossa educação, né? Então, assim, claramente, né, nós vamos abrir a discussão para uma revisão do plano de carreira. Vamos abrir as discussões para revisar o plano de carreira, porque a gente tem consciência de que ele precisa melhorar, como eu disse há pouco, no sentido de fazer com que a nossa educação volte a ser competitiva, né? Ela não está competitiva. Hoje Novo Hamburgo recebe uma professora, essa pessoa é qualificada, preparada para trabalhar na nossa rede, fica 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e sai porque passou num concurso melhor, porque quase todos os concursos são melhores, né?
A segunda parte era A hora atividade. a hora atividade. Sim, a demanda é 1/3 de hora atividade, né? Eu acho que, assim, a qualidade da educação está ligada a isso, né? Como é que uma pessoa vai ter lá 40 horas semanais de sala de aula ou, né, não tem tempo para planejar, não tem tempo para estudar, não tem tempo para ler, não tem tempo para... Nós precisamos garantir isso. Eu não sei agora, como eu te disse há pouco, sendo responsável aqui, né, o quanto é possível avançar. Eu não tenho essa clareza porque não tenho os números do município como um prefeito tem, né? É diferente, dizia um economista muito sábio, Wilson, que os números eles são assim, tu espanca eles até eles dizerem o que tu quer, né? Então a gente precisa conhecer os números reais, né? Não só vamos saber deles efetivamente governando a cidade. Agora, a minha disposição é sim de fazer avançar. O quanto, eu não sei, mas nós vamos discutir juntos, servidores e governo municipal. Certo. Na saúde pública, hoje nós estamos com deficiência de médicos, profissionais de enfermagem, tudo uma defasagem, né? Hoje falta bastante profissionais. Qual a proposta para a saúde do município? Eu aproveito para te fazer uma pergunta, Carlos. Tu tem noção de quantos médicos tem no município hoje? Eu estou atrás desse número e não consegui. Um número oficial, incrível, né? Quando nós deixamos o governo em 2016, haviam em torno de 355 médicos. Eu não tenho a menor dúvida de que esse número diminuiu muito, porque o sistema de saúde vem sendo destruído em nível federal nos últimos anos, veio sendo destruído pelo governo anterior, e isso a gente vê no atendimento, a gente vê, enfim, sucateamento do SUS como um todo, e da mesma forma também recursos para educação, recursos para assistência social, né? Tem toda uma recuperação a ser feita. Então, assim, primeiro, nós não vamos fazer politicagem com a saúde. A saúde vai ficar na mão da saúde. A saúde não vai ficar na mão de vereador, a saúde não vai ficar na mão de voto na Câmara de Vereadores. Essa é a primeira coisa que eu quero deixar claro. Segundo lugar, nós vamos atrás de projetos junto ao governo federal para melhorar as receitas da saúde. Vou te dar um exemplo. Tem um programa chamado Mais Saúde, se não me engano, que é para postos de saúde funcionarem até as 10 da noite. Né? Lomba Grande, por exemplo, é um lugar que pode ser beneficiado com um programa desses. Nós temos esses programas de saúde bucal, nós temos, a saúde talvez seja a área em que mais hajam programas, e aí a gente precisa, obviamente, voltar lá para a ideia de dobrar o nosso setor de projetos, para ter competência instalada para fazer mais e mais projetos para buscar recursos no governo federal. Se depender tudo do caixa do município, nós vamos ter dificuldade, né? Nós sabemos que as coisas não vão bem na cidade de Novo Hamburgo, na nossa economia, isso afeta a prefeitura, mas evidentemente, no curto prazo tem solução, e para mim a solução é clara, governo federal. A última pergunta é quanto ao Plano Municipal de Segurança Pública. Essa é uma pergunta mais ampla, assim, mais abrangente, né? Eu gostaria que o senhor explicasse mais. Não é fácil, né? Quer que eu fale aqui sobre 10 áreas diferentes e... Vamos lá. Para destruir nosso servidor, para decidir bem. Não. Vamos lá. Duas coisas. A primeira, desde 2014, o município participa da segurança pública por lei com as guardas municipais. Portanto, né, não tem mais aquela coisa como era. Não, segurança pública é problema do Estado, né, sempre como foi tradicionalmente no decorrer das décadas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a responsabilidade do governo é instrumentalizar, qualificar, fortalecer a guarda municipal, porque isso é sinônimo de fortalecer a quantidade de segurança que é oferecida para a cidade. Nós, quando governamos a cidade, chamamos, no governo que eu era secretário-geral de governo, por exemplo, chamamos, se não me engano, 20 guardas municipais, né? Começamos projetos de cercamento eletrônico, fizemos cercamento do presídio, né, em parceria com a Câmara de Vereadores, fui articulador disso na época. Então, assim, vamos ser parceiros da nossa guarda municipal sem a menor sombra de dúvida, né? A guarda municipal é amiga e parceira do nosso ponto de vista. De outro lado,
Tem uma dinâmica da política que determina o seguinte: quem grita mais leva mais. É assim que funciona. Tu olha para o orçamento público e os setores que são capazes de exercer mais pressão conseguem mais resultados tradicionalmente. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a Brigada Militar e a Polícia Civil têm, mais ou menos, no Rio Grande do Sul, a metade do efetivo necessário para garantir segurança pública perfeita, digamos assim. Metade. Trabalham com a metade do efetivo. Nunca tem 100% do efetivo, portanto, em nenhuma cidade. Nós vamos fazer pressão inteligente junto ao governo do estado constantemente para fortalecer, para ajudar no movimento político de ajudar a nossa Polícia Civil e a nossa Brigada Militar a terem mais efetivo na cidade. Eu acho que, a grosso modo, né, são essas duas coisas específicas em relação à segurança pública. Fazer pressão junto ao governo do estado para melhorar o efetivo da Brigada Militar e da Polícia Civil e seguir fortalecendo, né, e melhorando a capacidade de trabalho da nossa Guarda Municipal. Mas eu quero acrescentar uma coisa. Quanto mais uma cidade dá certo, do ponto de vista da sua economia, da saúde, da educação, né, do desenvolvimento social, menos criminalidade tu vai ter, menos população de rua tu vai ter, menos problemas essa cidade vai ter. Uma das soluções para todas as áreas que nós pensarmos aqui na cidade é a cidade voltar a dar certo, né? Novo Hamburgo passou de sexta para variar lá em 11ª, 12ª economia do estado. Significa que a cidade está empobrecendo como um todo. Então, quando a gente pensar também em segurança pública, nós precisamos pensar numa cidade que volte a gerar emprego com valor agregado, não só emprego de salário mínimo, né, ou desemprego ou emprego de salário mínimo, emprego de bom valor agregado, um sistema educacional que esteja articulado, organizado, né, para construir uma perspectiva de futuro melhor para os nossos jovens, uma rede de proteção social que não expulse a população de rua para frente das lojas, como hoje acontece no Centropop. A população de rua só tem um lugar para ir no Novo Hamburgo, que é o Centropop. No Centropop, eles dão café para a população de rua na rua. Isso é a coisa mais surreal que eu já vi na vida. A população de rua que só tem um lugar tem que tomar café na rua, neste lugar. Entende? Nós não vamos tratar as pessoas desse jeito, né? Porque todos os problemas que o governo não cuida, ele volta em forma de um problema ainda maior. Certo. Concluímos a sessão de perguntas. Eu agradeço ao candidato do PT, o Fufa Azevedo, nessa participação, que é muito importante para instruir o nosso servidor, para ele que tenha a decisão correta para que em 2024 nós consigamos eleger um prefeito que nos ouça em 2025 em diante. Nós agradecemos e eu quero que o senhor faça a sua consideração final aí, traduza o que o senhor precisa do servidor público para estar. Estaremos juntos sempre, independente de quem for, mas sempre se pontuando como sindicato presente em todas as demandas do município. Olha, eu sou filho de mãe e pai sindicalistas, sou filho de uma mãe sindicalista bancária, de um pai sindicalista do Judiciário, Justiça do Trabalho Federal, conheço a luta pelo serviço público de qualidade, pelo fortalecimento do serviço público, é uma das lutas que estrutura o meu pensamento sobre o Estado como um todo, né, sobre os governos, sobre como eles devem ser. Eu digo para todos os meus amigos que são de direita, né, e digo, qual é o lugar do mundo, a Alemanha, França, Inglaterra, Suécia, qual é o lugar do mundo em que um país deu certo com menos serviço público de qualidade, pagando menos e tendo menos? Nenhum lugar, né? Todos os lugares que são considerados primeiro mundo é porque entregam serviços públicos de mais qualidade, em maior quantidade para o seu povo, né? Eu acredito nisso e vou trabalhar por isso, caso seja o próximo prefeito de Novo Hamburgo. Então eu peço o voto no 13, no dia 6 de novembro. 6 de outubro, perdão, não tem segundo turno em Novo Hamburgo. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Fufa Azevedo pela participação assim. Valeu. Esclarece o nosso servidor público municipal do que ele vai fazer. Eu agradeço. Obrigado.